Olá, amigos da Info, começa agora mais um podcast de Game of Thrones. Estamos aqui nos estúdios da Info com Thiago Tange. Pessoal. Rafael Costa. Olá, olá. Nas câmeras, Carlos Eduardo Silva. Boa tarde. E nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí, pessoal? Vocês podem mandar perguntas, comentários, críticas, sugestões, certo? Sim, Gostaram? salve. Pode mandar um salve. Pode mandar um salve, abraços e beijos. Gostou do episódio? Gostei bastante. Aliás, é o meu discurso da vez. Gostei bastante. Não tem nenhuma reclamação hoje? Não, nenhuma reclamação. Não faltou ação? Não faltou ação. Aliás, se eu quiser ação, já vi até Velozes e Furiosos. Não tem Você problema. assiste antes na TNT Velozes e Furiosos? E fico mais calmo. Bom, a expectativa baixa. Tanjo, você gostou? Gostei, muito bom episódio. Ação, intrigas políticas, bons diálogos e, pra variar, a nossa querida Sansa Stark dando mal, né? É a Sansa Stark, como eu já disse aqui. É verdade. Só birra com ela, né, tadinha? Sim. Vamos, como tradicionalmente, ao nosso recap. Ok, contagem. Contagem de mortos. Temos 13, como estávamos falando aqui no começo, 13 mortes por espada. Uma morte por lobo e uma morte por odor. É uma morte cruel. Uma morte extremamente cruel. Aquele deslocar o pescoço ali Foi bizarro. Mas é uma morte muito boa, né, do Jon Snow. Depois a gente vai falar, mas o Jon Snow, aquela fiando no meio da cabeça. No meio da cabeça do cara, foi um requinte. Cenas de sexo, 0. Cenas com dragões, 0. Lugar novo no mapa, 0. Ouro nas minas dos Lannister, 0 também. Ou pode contar também, o lugar destruído, 1, né? A Fortaleza do Craster. Um lugar a menos. Fortaleza Craster. Frases, temos frases? Eu gosto, eu tenho uma frase. Sim. Diga, por favor. A mãe do King Joffrey fala: você acha que eu me choco fácil? Alguma coisa assim? Você acha que eu me choco? E isso. Ele me chocava, o Joffrey me chocava. E você acha que eu me choco facilmente? Achei bastante. Isso para uma mãe que. Protegia o filho, tinha um filho com o irmão, fazia cenas mais fortes no velório, né? Achei ela não se chocar, realmente, ela não se choca fácil mesmo, né? Se ela se chocou, imagina como é que era. Pesado. Acho que o diálogo entre a Cersei e o Tyrion Lannister, que conta toda a trama política, de como que se administra o Westeros, em que ele fala que eles precisam dos Tyrell, apesar dos Tyrell serem, teoricamente, inimigos em potencial por terem muito dinheiro. Então ele fala, quando você vai fazer uma aliança, você não pode fazer com quem é seu amigo, né? Você tem que fazer aliança com seu inimigo, porque assim você consegue governar. Aí qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu separei a frase da Daenerys Targaryen, eu farei o que as rainhas fazem, eu irei governar. Muito boa, padre. Era a minha segunda frase. Devo te dizer, a minha segunda frase. Então, começando o episódio de ontem, começou com a Coração do Tommen, que é o nome, dá o título ao episódio, o primeiro do seu nome, né? E ali temos depois a Cersei e a Margaery já alinhando os casamentos dela com Tommen e da Cersei com o irmão Sir Loras. A Cersei tá, primeiro, não sei se repararam, ela recusou vinho. E ela deixou de ser maluca do episódio, né? Ela tá tomando a linha, já tá começando a arquitetar de maneira mais equilibrada. Ela estava muito louca nos últimos episódios. E ela entendeu que o legado que o pai dela fala sempre dos Lannister é muito, muito importante. E ela falou assim, olha, o Jaime foi, meu pai deserdou, o Tyrion provavelmente vai morrer. Sim. Quem vai ficar com Castle Rock sou eu. A única coisa que ela não sabe é que Castle Rock está sem dinheiro. Está sem dinheiro. E aí? Verdade. Sempre atrasado, né? Isso é importante dizer. Faz 3 anos que tá tirando igual, né? O que você quiser, eu achei genial. Então, o Tyrion Lannister e a Cersei estão conversando a respeito de como que vai ser o futuro de Westeros, o futuro principalmente dos Lannister. E aí ele conta que eles estão quebrados, as minas tão famosas, né, que tinham tanto ouro assim, agora não tem mais ouro e agora parte do dinheiro uma parte fica com os Tyrell e outra parte é o banco de bravos que estão devendo até as calças, né? Os Lannister, por consequência, o reino também. Eles pagam as dívidas, né? Eles sempre pagam as dívidas, vamos ver como que eles vão pagar essa, né? E a frase que você comentou é a frase, ele pergunta, você sabe quanto nós tiramos de ouro nos últimos 3 anos? Chuta. Daí ela pergunta, libras, quilos ou onças? Ele falou assim, o número nas 3 medidas é o mesmo.
grande zero. Então, por isso que é importante a aliança com os Tyrell. Né? Exato. E foi bem interessante, né, Rafa? Porque a Cersei, logicamente, não gosta da Marjorie, né? Elas se odeiam, mas elas fizeram todo aquele jogo de cena, meio que a gente vai ter que fazer essa aliança mesmo, você vai casar com o Tommen, e aí eu vou ter que acabar me casando com o Sir Loras também, mesmo que ela odiasse isso, é totalmente a contragosto. Achei muito interessante, foi um diálogo. A parte política de Game of Thrones que a gente estava discutindo até no hoje podcast, se ia rolar ou não, porque tem muita ação acontecendo. A gente viu que vai de um jeito ou de outro, ou aqui em Westeros, ou também no outro lado do mar, com a Daenerys, né? Que também a gente vai ver que a Daenerys vai ter que governar as províncias. O Edinho Moraes nos pergunta, os Lannisters estão falidos ou ele se refere ao reino? Eu acho que a resposta é os dois, né? Porque eles são o reino nesse momento, né? Se eles falem e o reino está falido, eles estão falindo junto. A gente acabou de dar esse spoiler da mina, quer dizer, eles também estão falindo, estão quebrando, né? Estão gastando e não estão repondo. Eles não têm dinheiro para sustentar ou se sustentar no poder, por isso é importante o Tyrell. Era gastão também, né? O pai já era, o King Joffrey, ele fala até 77 pratos. Vamos fazer um casamento sem 77 pratos. Eu fiquei imaginando, é prato pra caramba. Sem festa de anão, sem tudo. Vai ser uma festa bem mais contida, a festa do novo rei. É verdade. E aí, por outro lado, também tem o Banco de Bravos, né? O Banco de Bravos que é um dos maiores fiadores de Westeros, que eles estão lá do outro lado do mar, mas eles também cobram suas dívidas, né? E agora o Tyrion Lannister, por mais poderoso que ele seja, também está receoso do que vai acontecer. Que ele usa a frase do templo, que é o Banco de Bravos é um templo. Ele não, todo mundo vive à sombra desse grande templo que é o. Ele não é composto por pessoas, né? É composto por pessoas. Então, você vai lá para ganhar, é uma pedra imutável que está lá e sempre estará, e é um grande problema para eles. E aí, colocando o spoilômetro, não sei se vocês viram, esse pessoal que está acompanhando a gente viu, mas quando tem o trailer do próximo episódio, que já saiu na HBO, você vê o Stannis Baratheon conversando com um dos caras do Banco de Bravos, né? Então, acho que nos próximos episódios, a gente está na metade, né? Então, a próxima metade vai ter uma manobra de Stannis ver o que vai acontecer. Isso não está no livro, então acho que temos que fazer mais uma coisa... Somos todos noobs. Somos todos noobs do que vai acontecer. Uma hashtag. Verdade. Convido pro Neymar e aí vai bombar. E também tivemos uma cena da Cersei com Oberyn. Verdade. Oberyn chato, mais uma vez, é sempre o mesmo assunto, a vingança da irmã, nós tratamos as crianças muito bem em Dorne. Ele não tava... Não desenvolve, né? Não sai daquilo, tá ali compondo um poemazinho pra filha. Eu vou falar a real que acabou o sexo nessa série. Realmente, os dois mais perversos estão ficando muito caretinhos, né? E ela deu pervertidos e perversos também. Por que não? Você já... Ela manda um navio pra filha, né? A Marcela, ela que tá em Dorne. pede, por favor, eu não pude estar no aniversário dela, envie, tá aqui um presente, é um navio que ela adora o mar. Talvez ali tenha um spoiler, vamos ver, talvez. Vamos ficar de olho. Isso. Você pode perder o presente, mas também você ganha um navio para compensar, tá bom, né? Perdeu o aniversário, mas... E aí acho que o grande momento é a Lysa. Sim. Tia Lysa, do Ninho da Águia, Senhora do Vale. Que ocupou o posto de louca da vez, né? Louca da vez. O que a Cersei deixou de ser, agora temos Tia Lysa. E aí, fazendo não deixando as crianças dormirem. E aí, o grande spoilômetro, porque ela fala que quem matou o marido dela, Jon Arryn, foi ela mesma. Ela envenenou, não foi os Lannister. E aí, afinal de contas, os Lannisters não são tão maus assim. Você tá desde a primeira temporada achando que os Lannisters estão tramando, não estão tramando tanto assim. É verdade. E que o Mindinho é a revelação do ano, né? O cara que ninguém dava a mínima, personagem coadjuvante. Daqui a pouco vai virar pôster da série, né? O rapaz não, mas se você pensar, ele é o cara que fez todas as sacanagens desde a primeira temporada. Mas sabemos agora, né? É verdade, assim, tudo começou então, pra começar, ele que arquitetou a morte do Jon Arryn, né? Que era o cara que segurava as pontas lá em Westeros porque o rei não conseguia dar conta. Aí depois o Stark vai pra lá e aí o Stark é traído pelo Peter Baelish. Né? Depois ele é envolvido na morte do Joffrey e também agora a gente fica sabendo de mais essa trama. Ou seja, os últimos 2 6 pelo menos que passaram lá em Westeros caíram numa armadilha do Tem o dedo dele.
Tem o dedo dele, ou o mindinho, né? Bom trocadilho. Duas perguntas aqui relacionadas a ele. O Elivelton Nascimento pergunta: Peter Baelish é igual Frank Underwood? Qual o maior plano do Mindinho? E Arthur Elias também, na mesma linha. Vocês acham que o Mindinho é o mais inteligente do mundo de Game of Thrones? Olha, duas ótimas perguntas. Acho que primeiro, talvez a resposta pro Elivelton seja no episódio anterior, que ele está começando com a Sansa. Ela fala, mas o que você quer? Ele fala, eu quero tudo. Então acho que esse mostra qual é a ambição dele. Né? Eu acho que ele não é o Frank Underwood só por uma coisa, desculpa te interromper. Frank Underwood no primeiro, já fazendo spoiler aqui, no primeiro final da primeira temporada já era vice-presidente, né? Então acho que ele já tem aí algumas temporadas e ainda não virou nada, não sei o que ele já era. Ele não virou vice-rei, não virou porra. Mas acho que Frank Underwood é mais sangue nos olhos. Ele é o mais inteligente, pelo menos se você pensar que no Jogo dos Tronos você ganha ou você morre. Sim, ele está sobrevivendo. Ele está sobrevivendo, então... Já matou vários, matou sem matar ninguém até agora. Porque mesmo o viúvo da moça, ele não matou, né? Quem matou foi a mulher. Verdade. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: Peter Baelish e a tia Lysa, está interessada no poder ou exclusivamente interesses sexuais? Eu acho que ela está afim do Mindinho. Não tem nenhum plano político por trás. Ele está se utilizando dos desejos sexuais. Com certeza. Ele seduziu ela, né? Apesar dele ser apaixonado pela Catelyn, ele desde muito tempo ele cresceu junto com elas, né? Junto com o Stanley. E aí ele teve um affair com a Lysa e agora ele usou disso para conquistar o poder. Mas é interessante, ele faz isso porque ele é muito inteligente de fato, porque afinal de contas os Arryn eles não participaram da guerra diretamente, porque a Lysa não deixou eles participarem para proteger o filho dele, que o filho deles também é doidinho, né, o filho dela. Completamente. E ele é brasileiro, sabia? O ator? Eu vi uma reportagem, ele é de Ribeirão Preto, se não me engano. Dá um abraço para ele aí. Tem que assistir o nosso podcast. Mas pode trazer aqui. Vamos trazer. Podemos trazer. E aí, então, por causa disso, eles também fazem parte dos reinos mais fortes lá de Westeros, né? Que tem um grande exército, uma fortaleza inexpugnável. Que mostra nesse episódio a entrada do Ninho da Águia, é muito difícil, protegido por as pedras ali, muito estreito, um exército seria facilmente aniquilado. Mas o que é interessante que ela é a louca da vez, porque na verdade já começa-se a entender que ela tinha inveja da irmã. E ela é muito ciumenta, né? Tem a questão da sobrinha já. Exato. E aí nada meio tenso, aquilo foi assustador. E aí, voltando para o que a gente está conversando no comecinho aqui do nosso podcast, é que a Sansa achou que ia estar bem, né? Tava lá em Porto Real, em King's Landing, sofrendo, viu o Diabo a 4 e agora ela volta para ir para a família dela, mas aí na primeira cena ela sozinha com a tia. Exato. A tia quer engordar ela para enfeiar, percebeu? É verdade. Ela quer entupir a menina de doce, não come, porque ela não quer concorrência. A tia é maluca mesmo. E ela acha que a Sansa tem um relacionamento com o Peter Baelish e pergunta se ela está grávida. Sim. E ela insiste que é virgem. E a Sansa de fato é virgem. Né? Exato. Não sei, é? Bem, acho que é, né? Então, e acho assim, isso é uma história interessante, né? Agora, o Peter Baelish na última temporada estava meio como coadjuvante, não tinha aparecido até então, nos últimos episódios tanto, mas agora acredito que ele vai ter um papel central e é essa disputa do trono. Mas ele não vai virar, né? Então... não, né? A gente não sabe, quem sabe, né? Quem sabe. Só o George sabe. É verdade. Vamos então aqui para a Daenerys, que está lá em Meereen, como sempre, certo? Até o final dessa temporada, já dissemos aqui antes. E ela fica sabendo das revoltas dos escravos na Baía dos Escravos, que as cidades que ela tinha passado se revoltaram, porque obviamente tem pouco exército ali, ela não está ali para controlar. E aí a decisão, vou para Westeros ou tento controlar aqui e virar uma líder? Ela decide então por ficar na Baía dos Escravos. Acertado? Não sei. Boa pergunta, só o tempo dirá, mas eu acho que ela tinha tudo para ir para cima, né? A análise que eles fazem, e aí domina King's Landing, mas e o resto de Westeros? Tá fácil tomar aquele reino, né? Porque não tem rei, o rei é jovem, as alianças estão fracas. Sabemos agora que os Lannisters estão sem grana.
era um momento pra ir, né? O Baratheon tá querendo ir também, mas não tá reivindicando. Aquilo tá na ausência de, tá ficando... Ela poderia ir com os dragõezinhos e tomar, né? Porque ela tomou todas agora. É verdade. Mas aí, por outro lado, ela tem aquela conversa com o Ser Jorah em que ela fala que como que eu posso ser uma rainha, né, se eu ainda não consigo governar? Ela conseguiu libertar os escravos, o povo adorava ela, mas uma coisa é você conseguir, como que o Ser Jorah fala, uma coisa é você conquistar Porto Real, outra coisa é você conseguir conquistar o Westeros inteiro. E foi exatamente o que ela passou. Ela libertou 2 cidades, mas aí ela viu que não é tão fácil assim você conseguir chegar e fazer toda aquela revolta, mas manter isso é muito mais complicado. Então, ela quer justamente na maior cidade da Bela dos Escravos, que é Meereen, governar e ser uma boa rainha para depois conseguir conquistar Westeros. Né? O Edinho Moraes manda que essa rainha dos dragões deve desistir de retomar o seu reino e ficar onde está e será a rainha de lá? É um pouco nesse sentido que você está falando, e o que você disse, mas o mais importante é que ela não quer ser como o rei Robert. Se você colocar em retrospecto, que dominou o reino e não soube governar, né? Era um bom guerreiro, mas na hora de governar e de mandar, não conseguia. Então, o que ela quer inverter E ela talvez seja a única que realmente está indo por princípios morais claros, né? Ela realmente faz uma defesa clara do que acredita e leva a sério. Verdade. Bacana, mas ela podia. É como se ela estivesse fazendo um estágio. É um estágio. Né? Tá certo? Tá esperando os dragões crescerem também. Esperando os dragões crescerem. Tem razão. Deve custar muito caro. Deve custar muito caro para fazer aqueles dragões, por isso que eles estão economizando o dragão. Ou vai ser muito boa a próxima cena dos dragões, então estão economizando para ter uma boa cena de dragões. Pode ser, mas sumiu o dragão. Todo dia estava alimentando do nada os dragões, agora sumiu. Mas não sei que eles estão, assim, sinceramente, será que eles estão dormindo, estão passeando, eu não sei, eu ainda não, realmente, não consigo dizer isso. Explica o gato, eles aparecem no meio do rolê e aparecem. Mas acho que isso é interessante. E aí fica aquela história, né? A Daenerys, no final das contas, é a única, a gente pode falar uma mocinha mesmo, né? Porque ela tem o princípio ético dela, de libertar os escravos, e agora querer ser uma boa rainha. Vamos ver até quanto isso vai durar, mas por enquanto é essa história. E tivemos a cena também de Arya Stark e o cão. No preview anterior, dava sempre. O que eu falei? Dava sempre a impressão de que ela ia conseguir. Eu já tinha lido isso no livro. De Hound, o cão de caça, mas não conseguiu. Não chegou, nem fez cosquinha. E na verdade apanhou, né? Levou um tapa. Levou um tapa para aprender a ficar esperto. É verdade. Foi interessante, né? Numa cena que não acrescentou muita coisa, mas... Foi interessante, mas não acrescentou muita coisa. Então não foi interessante. Mas Você tá funcionalista. Não, mas Tá muito bonzinho. É verdade. Tá muito Oberyn. Fala das suas filhas. Não, mas o que eu acho que é legal. O cão de caça, querendo ou não, ele tá... ele a Arya Stark odeia ele, falou que vai matar ele e tudo mais, mas ele também fez tá ensinando ela, né, alguma coisa assim, então ele tem esse distanciamento, era o cara que só queria levar ela pra ganhar dinheiro, mas agora ele tá ensinando ela que não é tão fácil assim você ser um guerreiro, né, ser o maior espadachim do mundo, né, se eu não tiver uma espada e não tiver uma armadura. Ele é realista, ela né? deu um tapa e isso é ensinar. Tenho medo da educação que eu tô enxergando. Aqui tem a pergunta do Elton Silva. O primo da Sansa tem potencial para ser o novo Joffrey? Acho que não, ele é doentinho, né? Ele é doidinho também. Mas ele tem um potencial para ser um Mad King. Com certeza. Ou queimar todo mundo. Ou jogar todo mundo do buraco. Que foi meio grosseiro. Ganhou um presente, todo o cuidado que ele trouxe, aquele passarinho de cristal e arremessou. Que moleque sem noção. É verdade, mas no livro e também agora na série dá pra ver que ele é um garoto doente, né? Que ele precisa de cuidado, claramente ele... Mas pelo menos essa cena de ontem não mostrou aquela coisa da primeira temporada constrangedora dele mamando na mãe com 12 anos de idade. Aquilo é absolutamente constrangedor. É meio assustador até, né? Olha, eu já vi coisas bem constrangedoras nessa série. Olha, essa é uma das campeãs. Mas pode ser, ele pode se tornar um lorde doidinho, né? E aí a gente viu que também a Sansa vai ter que casar com ele. Que a Lysa, ela fala assim, agora você vai também se tornar a rainha do Vale, a condessa do Vale, depois a Lady do Vale, porque você vai se casar com o seu primo. E aí mostra também a inteligência do Peter Baelish,
porque é mais fácil controlar uma pessoa que é meio doida e não tem uma... Sim. Ou senso não, né? da... Ele controla. Nós vimos uma noite a Sansa, coitadinha, tentando dormir. E a cena é genial, vista de cima. Aquilo, os gritos que ela fala, né? Que eu vou gritar muito esta noite e de fato ela grita muito. Acho que talvez o Westeros inteiro acompanhou a noite de núpcias do casal. O Oberyn não mandou bem. Mas o. E é curioso, né? Nós estávamos falando, sem cenas de sexo, a única cena de fato de sexo ele não tem, né? É só o áudio. Mas vai saber se for uma cena de sexo. Do jeito que a mulher é maluca, ela só tá ordenhando. Vai saber. Temos talvez o melhor momento de ação, o momento Velozes e Furiosos, já que você gosta de gosto bastante de ação. Bastante ação. E é a Fortaleza Craster, com o Jon Snow retomando ali a Fortaleza Craster e Bran Stark também controlando o Hodor. Isso foi bem interessante, uma cena que a gente tinha comentado no último podcast, não tinha no livro, mas deu uma fluidez muito boa, né, pra série, porque... E aí conseguiu resolver, porque aquele cara que era o Locke lá, que não aparece, ele aparece em um outro papel no livro, ele tenta matar o Bran, não consegue matar o Bran, né, porque, o spoilômetro, o Bran se incorpora no corpo do Hodor, né? Está acorrentado. Né, então o cara é muito forte, ele consegue se libertar. O Hodor não tem a noção da própria força. Vamos avisar. O Bran controla, o Hodor ele consegue... Sim, vamos avisar a HBO, porque no trailer que tá vindo antes, né, o resumo da série, já mostrou que ele incorporava, já ficou claro que ia acontecer isso. Eu não gosto de ver recap. Eu não gosto de ver recap. Fazer recap sem avisar que vai ter recap. Esse recap antes da... Que daí já sabia que era aí que ele ia se livrar, não precisava daquela... Exato. Surpresa morreu. E o moleque deve tomar um bagulho muito louco, porque ele vê coisas o tempo todo, né? Aquela cena... O Jordan, né? Foi realmente... E eu achei estranho, né? Porque a gente já sabe... Como vai ser o nosso fim? Vai ser hoje o nosso fim? Aí ele vê o fogo assim e fala, não vai ser agora. Eu fiquei meio, não sei o que rolar, né? Mas... Depois teve uma hora também, uma cena muito... Aquela cena toda muito confusa. Pega a irmã, aí fala, não, eu me ofereço no lugar. Dá uma lacuna sexual. E aí o cara fala, mas o que você pode me oferecer? O que você tem certeza que você pode estar no lugar dela? Eu falei, é verdade. Não. E aí teve a cena de ação que foi o Jon Snow e os Patrulheiros da Noite retomando a Fortaleza do Craster. E o cara, que era o líder dos rebeldes, que ele manjava, né, muito bem com a faca, tem a luta com o Jon Snow. E aí, no final das contas, com a ajuda de uma das esposas e filhas do Craster, ele consegue matar o cara de um jeito... bem... Sanguinolento. Bem pesado. Mas eu achei o Jon Snow um pouco bobinho naquela... Ele ainda teve um diálogo, duas faquinhas assim, tipo... Isso, aí ele falou, não, você treinou num castelo. É óbvio que ele treinou num castelo, né? Tipo, você treinou nas ruas. Tipo, o Ítalo Duarte pergunta, uma coisa que não ficou muito clara pra mim. Bran como Warg só pode entrar na mente de pessoas com as quais ele tem um elo emocional, por sangue. O que seria? Ele poderia ter entrado na mente do Loki, mas entrou na do Hodor. Então, aí, Ítalo, eu acho que, na minha opinião, o que acontece é o seguinte, ele consegue... ele é um Warg bem diferente, porque os Wargs, alguns conseguem entrar na mente, né, de animais menores, mas ele consegue do lobo, o que já é uma coisa muito, muito grande, né? É um cara muito especial. E aí, ele deu um passo acima, que foi entrar na mente do Hodor. E eu acho que... Só que o Hodor, como ele não... Animal, né? Mas se você for ver a relação... Mas se você for ver a relação de afetividade dele com o lobo e dele com o Hodor... Mas eu acho que é pelo fato do Hodor, como ele não é... Ele fala Hodor, né? Não tem uma... Enfim, a consciência dele. Não tem a consciência e tudo mais. Acho que é por conta disso. O que também já é algo bem. Mostra o poder, né, do Bran. E aí a gente conta aquela história do último podcast falando que o Bran tem um papel meio que central, né? Nessa história a gente não sabe qual que é ainda, mas a gente vê que o cara ele é. E é importante as pessoas perceberem que todos os Stark têm lobos. Se um Stark é Warg, é esperado então que os outros também sejam? É verdade. É uma pergunta, mas acho que não. Porque é uma questão genética que até que ele pergunta. Será que não pode... Pode ser. Eu acho que nesse momento pode tudo, né? Na série tá podendo... É verdade. Geral. Eu só acho triste de novo, aquela coisa, ver o irmão tão perto, aí não vê...
Tem ele tem uma que escolher. enrolação. Não, mas é a escolha do herói. Ele precisa escolher. Ele irmão quase morreu na escolha do herói. Tipo, ele podia ter salvo o irmão, falava um oi, tomava um café junto. E vamos embora. Seguia um caminho. Não, tão perto, tão longe. Não, né? Demais. O Emanuel Coelho diz: o Stark está paraplégico. O Stark que está paraplégico, qual o papel dele e do Corvo com 3 olhos? Exato. Não seria um candidato a rei junto com a mãe dos dragões? É uma boa pergunta. Eu acho que é. É uma boa, Sim. é uma boa pergunta, mas o que acontece... João não pode ser, né? Exato. Quando ele ficou paraplégico, ele foi jogado, né, da torre pelo casal, pelo Jaime Lannister, ele tá na cama, tá se recuperando e ele começa a ter as visões. Né, a visão desse Corvo de 3 olhos, que a gente não sabe muito bem o que é, e só que ele tá no norte. Tem algum lugar no norte, tem aquele represeiro, que é a planta, a árvore que representa os Stark, que são os deuses antigos, e um corvo que tá por lá. Né? White Walkers, aquela Exato. coisa. E aí ele precisa ir pro norte. Que lugar do norte a gente ainda não sabe. Mas essa é a relação entre ele e o Corvo de 3 olhos. Mas tem alguma revelação com esse Exato, com episódio certeza. que a gente não sabemos ainda, vamos saber, espero. Em algum momento, aí talvez antes na série do que nos livros, é uma outra pergunta que apareceu aqui de alguém que mandou. Talvez sim. De que a discussão que a gente teve na semana passada da série cada vez mais se distanciando um pouco dos livros ou abrindo margem para coisas que vão acontecer mais rápido na televisão. Exato, isso eu acho que vai acontecer mesmo porque no livro, a gente tinha até conversado nas últimas vezes, essa parte do Bran é uma parte meio chatinha, assim, porque ele ia indo pro norte, ele vai conhecer umas coisas do norte, mas sabe, realmente é muito arrastado, né, naquelas 500 páginas. São os mais arrastados. É mais arrastado, então acho que o que aconteceu na série foi legal pra dar um fôlego, né, pra dar um fôlego nele, mostrar essa habilidade, conseguir controlar o Odor, eu achei legal, assim. O Arthur Elias faz um comentário aqui interessante. Na 3ª temporada, a Margaery chamou a Cersei de irmã e a mesma disse que se ela a chamasse de irmã novamente, iria matar a Margaery. No episódio desse domingo, a Margaery chamou a Cersei de irmã novamente. E de mãe, de irmã, ficou um clima, mãe. Ficou um clima, mas mostra que a Cersei renunciou aos ímpetos mais vis para dar vazão à política mesmo, entender que ela precisa Concordo ser... plenamente. Acho que é um momento importante eu acho que anotado pelo Arthur. É capaz do irmão dela ainda ser julgado, e o spoiler do próximo capítulo mostra a história da farsa do julgamento, para servir de exemplo para servir para os bens da família, né? É capaz de matar o irmão só para... o tempo todo esse... Seria o que seria melhor para a família, que ela terminou o assunto com o pai dizendo o que é melhor para a família. Tudo vale em nome da família. É verdade. E eu estou fazendo tudo isso aqui em nome da família. Né? Ele tá assumindo, né, o papel do Tyrion Lannister como o cara que, pra ele, o trono não é a mesma coisa do banco de bravos, né? Um pouco importa as pessoas, o que importa é você manter a linhagem. Né? Manter no poder. E de fato porque é uma questão só de estar no poder, ser o King Joffrey, ser o irmão dele, quem é possível ficar no poder. Perfeito. Né? E o velório do rei Joffrey mostra isso, né? Que o cara tá lá, a Cersei velando por ele, mas não quer nem saber, ele quer mesmo Não, o importante é que ele também não quer ser o Lannister responsável por afundar a família, ainda mais que a família está falida. Exato. Né? Na vez dele. Aconteceu justo com ele. Ele não quer levar essa... Ele já tem filhos problema, né? Ele já tem filhos problema. Não sabemos onde ter passado dele, mas digamos que tem uma linhagem complicada. É verdade, né? É verdade. O Maximiliano Fernandes acha que o papel do Bran no reino vai ser tipo Merlin para a Rainha Arya. Legal, é uma boa... Interessante, pode ser um bom palpite. Mágico, pode ser uma boa. Porque fazer um bolão, né? Vamos ver o que vai virar. Porque os Stark agora tá caindo num canto de verdade, né? O Rickon tá em um reino, num castelo do norte, o Bran tá indo pro norte, o Jon Snow tá na muralha, a Sansa tá no vale e a Arya a gente não sabe onde tá direito. Mas tá indo pulando no meio. Exato. Teoricamente indo pro volta. Como se fosse ver um mapa, ela não sai do lugar, cara, tá perdida. É verdade. Então agora, vamos ver, né, se a Arya vai conseguir reencontrar o Bran. Espero que sim. Estamos aqui, só a última pergunta antes de finalizar. Elton Silva, Bran Stark terá condições de dominar os dragões? Como Lord? Ótima pergunta. Imagina, aí ia dar um rebuliço lá na guerra, se os Stark e a Targaryen se confrontarem. Boa pergunta, mas acho que não, né? Até hoje não teve registro. Na historiografia de Westeros não se registra. Hoje não, já tivemos exemplos. Águias, animaizinhos, lobos, odors, mas
dragões já são difíceis de controlar, acho que nem Caliço A não ser consegue, que né? o Corvo ensine como controlar dragões. Caralho, mas o Corvo tá muito louco esse papo. Boa. Mas só pra lembrar. Estamos aqui na... Mas, hipótese. é verdade. Então, mas só pra lembrar, acho que até a gente postou aqui no site da Info, mostrava uma comparação dos dragões, né? E o Balerion é o maior dragão que passou em toda a história das lendas, né? O Charizard, tadinho do Charizard, né, do Pokémon, ele tinha 1,70 m, uma coisa assim, e o Balerion tem 50 metros. Então, se o Brian conseguir controlar um bicho daquele tamanho, olha... Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Eu acho que não, Caliço só. Mãe dos dragões. Mas os dragões. Vamos ver se eles aparecem, né, os dragões. Estão se controlando. Certo? Fechou? Mais algum comentário? Abraços, Nenhum. despedidas. Vamos pra minha esposa que tá lá em casa, doente, vim aqui só pra podcast. Melhoras. É isso, né? Volte para casa imediatamente. Vou, Certo. preciso. Certo, Tante? Certo, tchau pessoal. E a gente fica até semana que vem. Tchau. Falou?